É isso aí, pessoal. Voltei para aquele momento agora da nossa revisão da aula. Valendo, né, gente, que vocês têm que refrescar a memória. Por quê? O que eu enfatizei nessa aula? A gente falou sobre dois tipos de reprodução. A reprodução que a gente conhece como reprodução do tipo assexuada e a reprodução sexuada. Primeiro ponto aí, que vocês vão ter que saber a diferença desses dois tipos de reprodução. A reprodução do tipo assexuada é aquela que eu não tenho, pessoal, troca de gametas, união de gametas. Então, um indivíduo, né, mais uma vez eu vou aqui me reforçar aqui, né, com o exemplo da bactéria. Esse indivíduo, ele consegue o quê? Duplicar o seu DNA, duplicou o seu DNA, ele vai gerar uma cópia de si mesmo. Isso aí é o tipo de reprodução que eu chamo de reprodução assexuada. E eu vou ter um outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, pessoal, é aquela reprodução onde eu tenho, né, a troca de gameta. Eu vou ter a fecundação, que eu chamo de fecundação, é isso mesmo. A fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ou o óvulo, né? Então, você vai ter essa fecundação, esse encontro. E a fecundação, né, a reprodução do tipo sexuada, ela que vai fazer com que a gente tenha essa diversidade de organismos, de espécies. Por quê, professora? Porque ela vai vir com variáveis genéticas. Ela que faz com que a gente tenha variabilidade genética. Às vezes, né, você vê as borboletas, então tem borboletas brancas, marrons, azuis, lilás. Essa variabilidade genética, ela vem, né, ela traz essa diversidade. Nós, seres humanos, né, uma grande diversidade, né? Então, a gente consegue observar e analisar. E isso acontece por quê, pessoal? Pelo fenômeno da meiose, né? Então, no nosso caso aqui, levando em consideração a espécie humana, nosso conjunto de cromossomos, nós temos o quê? 46 cromossomos, sendo que o último par, né? A gente tem, né? Quando eu levo em consideração os dois últimos, né? Vamos pensar aqui no 23 pares de cromossomos, sendo que a gente vai ter um par, né? Que vai estar o quê? Relacionado ao quê, professora? A característica sexual, a definir o indivíduo geneticamente, se ele vai ser macho ou fêmea. Né? Então, a gente tem esse conjunto. No momento da meiose, que é o processo que vai estar formando o óvulo ou o espermatozoide, esses 46 cromossomos, eles vão ser reduzidos pela metade. Então, vai haver, né, essa redução desse conjunto cromossômico aí para 23 e a união do espermatozoide, que tem a metade do cromossomo do pai, e do óvulo, que tem a metade do cromossomo da mãe, vai formar um indivíduo com 46 cromossomos. E esse indivíduo, ele vai vir com uma variabilidade genética, né? Às vezes ele vem com características, por exemplo, que foram herdadas dos avós, né? Às vezes o pai e a mãe têm olhos castanhos, mas por conta dessa variabilidade gênica, aquele filho, aquela criança, nasceu de repente com um olho claro, porque herdou o gene lá dos seus avós. Alguém que tinha na árvore genealógica daquela família um olho claro, chegou, né, naquela criança. Um exemplo aí, né? Aí é isso que a gente faz com que a gente tenha essa variável. Então, meu diretor corta aí para a telinha, só para a gente enfatizar aqui, pessoal, os assuntos que foram abordados com relação, né, à reprodução. Lembrando, pessoal, que a reprodução, ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem o quê? Descendentes. Ela tem esse objetivo, né? Produzir descendentes, passando a eles uma cópia de todos, nesse caso, né, da bactéria aí, o exemplo, ou de alguns de seus genes. E assim, a gente tem reprodução do tipo assexuada, que eu tenho aqui a célula mãe, que ela vai se duplicar, ela vai duplicar o seu DNA e ela vai estar produzindo células filhas que vão ser cópias idênticas da célula matriz, da célula, né,
primordial, da célula dela mesmo, né? E assim, gente, quando a gente fala de reprodução do tipo sexuado, a gente só lembra da reprodução do animal, mas a reprodução sexuada, ela também acontece nos vegetais, pessoal. Então, existem plantas, né, masculinas, plantas femininas e, né, a gente tem o que a gente chama de troca de gametas. E um outro ponto aí, né, organismos com reprodução sexuada, eles podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexidade da estrutura reprodutiva. Eu tenho indivíduos que eles podem ser considerados monóicos e indivíduos que podem ser considerados dioicos. Os monóicos quer dizer o quê? Eu vou até vir aqui para frente, né? Para que vocês consigam me olhar aqui. Pessoal, os indivíduos que a gente chama de monóico quer dizer o quê? Que ele vai ter tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o aparelho reprodutor feminino. No caso das minhocas, né, que a gente viu como exemplo, o que acontece? Para que aconteça o acasalamento, digamos assim, né, essa reprodução, uma minhoca vai ficar sobre a outra. E aí a gente vai ter essa troca desses gametas, né, do espermatozoide com o óvulo, de uma minhoca com outra minhoca. E as minhocas, elas podem ser consideradas hermafroditas. E um outro ponto aqui, quando a gente fala de organismo dioico, isso quer dizer o quê? O indivíduo que a gente consegue visualizar o macho e a fêmea. Por quê? Por conta das estruturas sexuais daquele indivíduo. No exemplo ali anterior, né, a gente teve o quê? O leão com a leoa, né? Então a gente vai ver estruturas sexuais que vão fazer com que aquele indivíduo, ele seja o quê? Ele seja macho ou fêmea. Tenha o que a gente chama de dimorfismo sexuais, que é o que acontece aqui, né, na nossa espécie, né? O homem, né? No geral, a gente consegue fazer essa avaliação. E é isso aí, pessoal. Então, para essa aula, você vai ter que saber o que é uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada, e levando em consideração, tá? Os tipos de reprodução assexuada, gemiparidade, brotamento, cisparidade, tem que saber toda aquela listinha, estrobilização, o que é aquilo, você vai ter que saber para conseguir o quê? Responder as questões, as próximas perguntas. Já já eu volto aqui e eu espero, professores presenciais, que esses nossos alunos, né, tenham conseguido assim fixar esse assunto. É uma matéria muito legal, né, que é o que acontece na natureza, então é algo fácil, e eu espero que daqui a pouco, né, vocês me mandem os cadernos de vocês, as respostas que eu quero ver aí. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei agora para aquele momento da nossa atividade de sala. E já gostaria aqui de mandar aquele alô para os nossos professores presenciais que mandaram aqui as interações de vocês, estudantes. É isso aí, gente. Gostei de ver. Viu? Esse nosso momento interativo. Mas agora, sem delongas, né, pessoal? Vamos para a nossa correção da atividade. Vamos para a nossa primeira questão. Então, meu diretor, corta para a telinha agora para a gente começar aqui com o nosso momento de resolução da atividade de sala. É isso mesmo, vamos para a nossa primeira questão. Observe a figura abaixo. Aqui, pessoal, a gente tem, né, uma mulher que está gestando um bebê. Mas antes da fecundação em si, a gente tem um processo reprodutivo que vocês conseguem ver aqui, né? Que é o quê? O espermatozoide encontrando o óvulo. E a partir desse encontro, né, que vai acontecer na tuba uterina, vocês vão ter uma aula específica só para isso, mas é interessante, né, eu mostrar aqui para vocês nessa imagem. A gente tem a formação do embrião até formar o feto, tá bom? Aí a questão, ela pede o seguinte: o processo de reprodução sexuada pressupõe a participação de células especializadas denominadas
gametas, a gente já sabe, né? Gameta feminino, o óvulo. Gameta masculino, o espermatozoide. Sobre a união dessas células e suas características, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na reprodução sexuada, os gametas envolvidos são sempre geneticamente idênticos entre si? Não, né, pessoal? Só reforçando aqui com relação à alternativa A, né, na reprodução sexuada, os gametas envolvidos, eles não podem, né, ser geneticamente idênticos entre si. Então, já é uma alternativa que você vai eliminá-la, né, de marcar aí. B. Nos seres humanos, o gameta masculino é denominado anterozoide. Gente, o anterozoide corresponde, né, o gameta masculino dos vegetais, tá? Nos seres humanos, o gameta masculino é o quê? É o espermatozoide. Também não é a alternativa B. Vamos analisar agora a alternativa C. A união dos gametas masculino e feminino caracteriza o processo de fecundação. Correto. Vou até fazer aqui uma marcação aqui, né? Processo correto. Alternativa D, as plantas realizam apenas reprodução sexuada da propagação vegetativa. Não. As plantas, né, elas também realizam reprodução do tipo sexuada. A gente tem troca, interação de gametas. Então, não é a alternativa D. E os seres humanos produzem apenas um tipo de gameta ao longo da vida. A gente sabe que não, né, gente? A mulher vai estar produzindo o óvulo e o homem vai estar produzindo o espermatozoide. Em várias fases aí da vida. Então, a resposta correta é o gabarito C. Marquem aí o gabarito C. Esse sim, pessoal, essa sim é a alternativa correta. Vamos agora para a questão de número 2. Algumas espécies, como as hidras, aí vocês vão ter que lembrar, tá, das hidras. As hidras a gente já sabe que ela faz o quê? Um tipo de reprodução assexuada e elas formam um broto. Essa aí tá fácil, né, pessoal? Forma um broto que se desprende e desenvolve vida o quê? Independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecida como, né? Eu tenho que saber, né? O brotamento, como é que ele pode ser conhecido? Será que é fragmentação? A gente sabe que não é. Divisão binária é o que acontece, por exemplo, com as bactérias, né? Que vão se dividir, a bipartição, cisciparidade, paternogênese também não. Aí vem esporulação. Esporulação vai acontecer com fungos, né? Que formam hifas, que vão formar os esporângios, esporos. Então, a resposta correta é a alternativa D de dado. Gemiparidade. Essa sim é a alternativa correta, levando-se em consideração, tá, gente? Que vocês têm que saber e entender a diferença de todos esses conceitos aí abordados durante a aula. Então, nada mais é do que essa atividade ser o quê? Uma revisão, tá? Questão 3. Um estudante observa uma colônia de bactérias e percebe que elas se reproduzem rapidamente. Essa reprodução ocorre através de um processo conhecido como fissão binária, tá? Ou bipartição, pessoal, onde uma bactéria se divide em duas partes. Qual é a principal vantagem desse tipo de reprodução? Assinale a alternativa que justifica essa vantagem. Pessoal, qual é a vantagem das bactérias se reproduzirem, né, desse tipo? Né? Já respondendo aqui a questão, elas conseguem se reproduzirem muito rápido. Então, ele quer saber a vantagem desse tipo de reprodução. Alternativa A, garante que os novos organismos podem enfrentar condições adversas e sobreviver em novos ambientes com facilidade? Não, né? B, vamos analisar aqui a alternativa B. Facilita a troca de material genético, aumentando a variabilidade genética entre as bactérias. Não, pelo contrário, né? Ela está gerando cópias de si mesma. A alternativa C, resulta em descendentes geneticamente diferentes, aumentando a variabilidade da população. Também não, pessoal, pelo contrário, descendentes iguais.
Aumenta a diversidade genética, permitindo adaptação a diferentes ambientes ao mesmo tempo? Também não. Vamos analisar aí, tá? Permite uma taxa de reprodução alta em condições favoráveis e rápida colonização de ambientes. Gabarito E, gabarito correto. É isso aí, pessoal. Vamos agora analisar a questão 4. Em diferentes grupos de seres vivos, a reprodução ela pode ocorrer de uma forma sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada é comum entre organismos unicelulares, fungos, algumas plantas, né? Quando a gente pega uma mudinha ali, gente, pega uma planta e faz uma muda ali você está fazendo um tipo de reprodução do tipo assexuada, né? É comum, né? Esse tipo de reprodução quando a gente faz isso. Então, algumas plantas e invertebrados. Já a reprodução sexuada, ela é observada em organismos multicelulares como animais, plantas com flores e também até mesmo em certos fungos, sendo marcada pela formação de gametas e pela fecundação. Considerando os mecanismos e as implicações ecológicas e evolutivas dessas estratégias reprodutivas, assinale a alternativa correta em relação aos dois tipos de reprodução. Ele quer o quê? Os dois tipos. Vamos analisar aqui? Alternativa A reprodução sexuada, ela é mais vantajosa em ambientes estáveis, pois garante cópias genéticas idênticas dos indivíduos adaptados? Não, né? Não vai ser a reprodução sexuada que vai garantir cópias idênticas. B, a reprodução assexuada exige maior gasto energético, pois envolve a formação de gametas e fecundação. C, a reprodução sexuada gera descendentes com maior diversidade genética, favorecendo a variabilidade e adaptação do meio. Não, né? A sexuada não vai fazer essa diversidade genética, né? D, a reprodução sexuada permite maior variabilidade genética, o que favorece, né, a adaptação e a sobrevivência em ambientes mutáveis. Correto, né? O gabarito D. E a reprodução sexuada impede a transmissão de características genéticas dos progenitores, sendo menos eficiente evolutivamente, né? Então, a resposta correta é o gabarito D. Vamos agora para o nosso último momento, nosso momento decolando para o futuro. Questão 5. A gente tem aqui uma tirinha onde, né, fala aqui de início que minhocas são hermafroditas ou, pessoal, monóicas, tá? E aqui mostra uma minhoca, ela se enrolando e ela uma ponta com outra ponta, falando, você vem sempre aqui? Né? Na realidade, as minhocas, embora hermafroditas, apresentam o quê? Fecundação cruzada. Então, ela necessita de outra minhoca para que, né, ela consiga, digamos assim, se reproduzir. Então, vamos lá. Alternativa A representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois apesar de não garantir variabilidade genética, possibilita grande chance de adaptação da população ao ambiente? Não. Vamos analisar aqui a alternativa B, C. Vou colocar logo todas aqui, que fica mais fácil para a gente identificar a resposta. B não representa vantagem nem desvantagem em relação à autofecundação, uma vez que os dois processos garantem o mesmo grau. Não, totalmente distorcida essa alternativa, tá, pessoal? Vamos analisar aqui a C. Representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois garante maior variabilidade genética, correto, possibilitando maior chance, né, de adaptação à população ao ambiente. Então, de cara aí, a alternativa C é a alternativa correta. Vou ler aqui a D e a E, né, só para finalizar aqui a questão. Representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois apesar de garantir maior variabilidade genética, não aumenta a chance de adaptação da população ao ambiente. Não é isso. E representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois não garante variabilidade genética, o que leva a uma menor chance de adaptação à população ao ambiente. Como eu falei para vocês, o gabarito correto é o gabarito C. Chegamos, pessoal, ao final de mais uma aula, é isso aí. Já já eu volto com vocês, tá bom? E até mais. Tchau!